Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Estamos falando sobre os patriarcas e hoje vamos falar sobre Isaac, um tipo de Cristo. Uma aula muito interessante, muito importante. Creio que seremos mais uma vez edificados, abençoados pelo nosso Deus, pelo mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Mas antes, como sempre, oramos, vamos falar com o Senhor para que tudo aqui aconteça conforme o querer e vontade do nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus querido, nós te amamos, te adoramos, reverenciamos a tua gloriosa e poderosa presença e pedimos, Senhor, fala conosco, direciona, Senhor, nossas vidas, nos ensina, Pai, que tudo aconteça conforme o teu querer e a tua vontade. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso amado. Desde já, Senhor, nós oramos agradecidos por tudo, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Isaac, filho da promessa, né? Filho de Abraão com Sara, um milagre, né? E ele é um tipo de Cristo. E Isaac e Rebeca é Cristo e a igreja. Então nós vamos falar aqui algumas semelhanças que a palavra de Deus nos mostra entre Isaac e Cristo, já tipificando, né? Já anunciando a Cristo, que é o nosso Salvador, né? O Redentor das nossas almas, das nossas vidas, aquele que voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, como a gente sempre fala, desde Gênesis até Apocalipse, nós temos muito que aprender de Cristo. A palavra o tempo todo anunciando a Jesus, a redenção, ao coração de Deus, em chamas de amor pelo homem, buscando alcançar o homem, né? Alcançar a sua criatura e torná-los filhos através de Jesus. Então aqui nós vamos fazer algumas comparações e vamos perceber que tremendo que é a palavra do Senhor, né? Que tremendo que é a cada passagem bíblica tem uma revelação, nada é por acaso, todo acontecimento, tudo que o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo nos deixou, que a palavra poderosa do Senhor tem muito a nos ensinar. Por exemplo, Gênesis 17, no versículo 19, nos diz assim: Disse Deus, na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Isaac, ele recebe um nome antes do seu nascimento. Jesus também. Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, também nos traz essa informação. Mateus 1, 21 nos diz. Vamos ler aqui. Mateus. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Isaque será chamada a sua descendência. Também é Gênesis 17, Gênesis 17, no versículo 21. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Versículo 20 primeiro. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o teu abençoado, e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado pelo Senhor. Então, Isaque será chamada a sua descendência. Isaque, Gênesis 17, versículo 21 que a gente leu. Cristo, receberam o nome de Cristo,
cristãos, Atos 11, 26. A partir de Cristo, nós somos chamados de cristãos aqui em Atos 11, 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Gestação milagrosa, porque a mãe de Isaac, ela era estéril. Gestação milagrosa, Maria era virgem. Então, os dois gerados de um milagre. Há para Deus alguma coisa difícil? Em Gênesis 18, 14, se diz, né, na promessa para Isaac, sobre Isaac, há para Deus alguma coisa difícil? Também em Lucas 1, 37 diz, porque nada é impossível para Deus. Nasce por promessa divina, Gálatas 4, 22, 23. Isaac nasce por promessa divina. Gálatas 4, 22, 23. Vamos ler? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Também Cristo, promessa divina, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Milagre, milagre, promessa, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que era de Abraão pertencia a Isaac, Gênesis 21, 10. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Disse Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Tudo o que o Pai tem é meu, Jesus diz, João 16, 15. João capítulo 16, versículo 15. João capítulo 16, versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Abraão, quando é para entregar Isaque, ele diz: eis-me aqui. E Deus também entrega o seu único filho por amor de todos nós. Isaías 65, versículo 1. Isaías capítulo 65, no versículo 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isaque, filho unigênito, Cristo, filho unigênito. Isaque, filho amado, Cristo, amado do Pai. Isaque, sacrifício no monte Moriá, Cristo, sacrifício no monte Calvário. Isaque, quando em Gênesis capítulo 22, versículo 3, eles saem, a Bíblia nos diz que, Gênesis 22, versículo 3, vamos ler aqui, muito interessante. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Cristo também, Lucas 19, 28 ao 30, também entra no jumentinho e manda 2 servos também buscar esse jumento. Olha, que nada é por acaso na palavra de Deus. Tudo é a promessa, são as profecias do Senhor se cumprindo e nada vai ser por acaso na tua vida. Nada vai ser por acaso. Você vai ver detalhes, você vai ver
o quanto esse Deus ele é fiel nos detalhes, preste bastante atenção. Preste bastante atenção naquilo que Deus está falando com você, naquilo que o Senhor está prometendo para você, porque Ele é fiel, fidedigno em todas as suas promessas. Então, Lucas 19, versículo 28 ao 30 nos diz: E, dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Solte-o e traze-o. Exatamente aqui como acontece em Gênesis 22. Gênesis 22, 4 diz: Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Lucas 24, 7. Lucas capítulo 24, versículo 7, nos diz assim: dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Abraão estava com Isaque, Gênesis 22, 5, e disse Abraão a seu moço: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O pai estava com o filho. Salmos 22, versículo 1. Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Neste momento Jesus, ele sente, já é o Salmo 22, trazendo também a profecia daquilo que ia acontecer na cruz, no momento que o Senhor Jesus sente estar longe do Pai por conta do nosso pecado, né? Do pecado da humanidade. Ele sente essa distância, porque eles sempre estavam juntos. Versículo 22, 5, nós lemos que eles falaram, que Abraão disse: nós vamos adorar e vamos retornar. Cristo também voltará, Apocalipse 1, versículo 7. Nós vamos adorar, Abraão disse: nós vamos ali adorar e voltaremos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Jesus voltará. Quando Abraão ele diz: nós vamos adorar e vamos voltar, aqui já estava trazendo a profecia. Jesus vai se entregar. O Pai, o Deus Pai, entregando seu filho, dizendo: Jesus, o filho vai se entregar na cruz, mas ele vai voltar. Pode aguardar, essa promessa, ela é real, ela é fiel. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isaque, Gênesis 22, 6 nos diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Jesus carregou o madeiro também. Isaque carrega o madeiro e Jesus carregou o madeiro, aqui é a cruz, nas costas. João 19, versículo 17 ao 19. João 19, versículo 17. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Até aí, ok. Isaque carrega o madeiro, aqui tipificando também Jesus carrega o madeiro, carrega a cruz. Abraão, pai, fogo e cutelo, nós lemos Gênesis 22, 6. Deus, fogo e espada. Zacarias capítulo 13, no versículo 7 ao 9. O nosso Deus, juízo, fogo e espada. Abraão, Isaque leva o madeiro, leva a lenha, tipificando a cruz que Jesus ia carregar. E Abraão leva fogo e cutelo, e o nosso Deus, o Deus Pai,
é fogo e espada, juízo, né? O juízo vai acontecer. Abraão e Isaque caminharam juntos, perfeita unidade. Gênesis 22, do 7 ao 9. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O Pai está comigo, eu e o Pai somos um. João 16, 32. João, capítulo 16, versículo 32. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abraão ofertou o seu filho Isaque voluntariamente, né? Em Gênesis 22 a gente vê isso. Do 7 ao 10 ele disse: Deus proverá. Ele estava levando Isaque, conversando com Isaque e entregando voluntariamente seu filho. O pai deu dádiva. O filho entregou seu filho voluntariamente. Jesus se entregou voluntariamente. Isaque se entrega voluntariamente, porque ele já era um rapaz. O seu pai já era muito velho, podia ter corrido. Não, ele se entregou voluntariamente, dizendo para nós também, tipificando Cristo, que se entregou por amor, se entregou voluntariamente por mim e por você. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O Pai entregou, Jesus se entregou voluntariamente. Isaque é amarrado. Gênesis 22, 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, da madeira, e amarrou. Jesus foi crucificado com pregos, amarraram os seus pés também no madeiro. Ele foi encravado no madeiro, se entregou voluntariamente por amor a nós. Isaque é oferecido, Jesus é oferecido na realidade. Isaque, ele é oferecido, sacrificado a Deus, tipificando. E Jesus não, na realidade se entrega e morre por todos nós, vencendo ali na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, e trazendo vida eterna a todos nós. Isaque, ele sai do altar, né? Ele não passa pela morte, mas Jesus, ele enfrenta a morte e ele vence a morte e ele ressuscita. Ele também sai da cruz, ele vence a morte. Isaque não passou pela morte, mas Jesus passou e venceu a morte e ressuscitou para trazer salvação a todos nós. Gênesis 22, 13 nos diz: Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu o carneiro. O carneiro é quando é acima de 1 ano, né? Mas Jesus se entregou como um cordeiro. O cordeiro é até 1 ano. E Jesus se entregou. Então, quando aqui apresenta o carneiro, tipificando também o cordeiro que ia se entregar por todos nós. Essa morte era para mim, era para você. Mas Jesus se entrega como cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. E que teve poder e tem poder para salvar a humanidade. E aí quando eles olham, quando Abraão olha, ele vê aquele carneiro
no meio do mato, envolvido com os galhos, né? Ali também tipificando o sofrimento de Cristo quando recebe uma coroa de espinho e se oferece em sacrifício por todos nós. E essa é a grande semelhança, a grande profecia que se cumpre com a entrega de Jesus. E aí você recebe essa palavra quando diz que o Pai, por amor, entregou seu Filho para que todos que nele crêem tenham salvação. E a salvação, ela só pode chegar até a mim, só pode chegar até você através de Jesus Cristo. Vamos falar também de Isaac, quando Isaac ele vai trabalhar ali com os poços e a inveja que o cerca, e cada poço que ele vai abrindo, que já era algo que o seu pai já tinha começado a trabalhar, mas para ele chegar na grande prosperidade que Deus tinha para Isaac, Isaac teve que perseverar. E aqui Isaac mostra para nós também, esse patriarca, a respeito de perseverar. No Gênesis 22, ele conta toda a história de sacrifício de Cristo e da vitória, e que Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. E Isaac também aqui, nesse capítulo 26, fica muito claro os passos necessários para uma vida de prosperidade. Que nada na vida, gente, será fácil. Nem sempre vai ser fácil tuas conquistas, mas com Cristo, com perseverança, com confiança, com fé, com muito trabalho, com determinação, nós chegaremos, nós vamos alcançar grandes vitórias em nome de Jesus, também na vida financeira, também nas promessas que Deus tem para as nossas vidas nessa terra. Mas como alcançar essas promessas? Como chegar nessas promessas tão preciosas que você tem recebido na sua vida? Sem perseverança, gente, nós não alcançaremos. Porque veja, versículo 17 aqui, vamos começar a ler no versículo 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Veja, ele foi lançado fora da terra só porque ele prosperava muito. A inveja contra a vida de Isaac foi muito grande, porque ele era abençoado por Deus. Há uma bênção, quando a pessoa tem a bênção de Deus sobre a sua vida, ele prospera, ele vai se destacar, ele vai ser honrado, ele vai, na terra onde havia fome, Deus fez Isaac prosperar exatamente naquele ano de fome. A Bíblia diz que ele prosperou muito, e isso indignou o povo daquela terra a ponto de mandarem ele embora. E isso poderia ter trazido um grande trauma para a vida de Isaac. Ele podia ter pensado: poxa, eu trabalhei tanto, tudo que eu conquistei foi no trabalho, foi levantando cedo, né? Foi com a minha vida em Deus, foi orando, foi fazendo o meu melhor. E aí vem alguém invejoso e ganha essa batalha. Meu querido, não vai ganhar. A inveja não vai ganhar, em nome de Jesus está repreendido. Mas nesse momento da vida, o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Essa passagem bíblica de Gênesis 26 ensina muito para nós. Nós precisamos aprender que a inveja só vai vir para a pessoa que tem sucesso. E qual é o teu maior sucesso na tua vida? Talvez você diga: eu não sei do que as pessoas têm inveja, porque eu não tenho nada. Você tem tudo, porque você tem Jesus, você tem a presença do Espírito Santo, há um brilho, há algo diferente, que o mundo olha e ira Satanás. O que está em você é maior do que o que está no mundo. Então a inveja, os levantes, eles podem acontecer, mas a Bíblia vem dizer para nós: tornou Isaac e cavou o poço de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa,
Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ora, veja, um poço entulhado, que não tinha água, que ninguém queria, que ninguém mexia. Bastou Isaac, que já tinha sido expulso, que já tinha incomodado, porque estava prosperando e tinha prosperado muito. Então, naquele lugar onde estava parado, onde nada acontecia, Isaac chega com seu povo lá e diz: olha, esse poço já foi entulhado, o meu pai trabalhou aqui e na morte do meu pai eles entulharam o poço, não quiseram saber dessa água, não quiseram saber desse poço, mas vem Isaac, coloca a mão, prospera, dali jorra águas vivas. O que eles fazem? Esse poço é nosso, essa água é nossa. E o que Isaac faz? Então cavaram outro poço, versículo 21, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. Ninguém queria, ninguém se preocupava, tudo entulhado, não tinha água, ninguém precisava daquela água, ninguém se incomodava, ninguém percebia o tesouro que tinha naquele lugar, as bênçãos que tinham naquele lugar. Mas Isaac chegou cheio de Deus, chegou cheio de bênçãos, chegou cheio de vontade de trabalhar, né? Longe de Isaac passava um nominho chamado preguiça. Isaac não tinha isso. Era trabalho, e prosperava. E onde ele colocava a mão, a prosperidade chegava, e isso irritava, porque estava tudo entulhado, nada acontecia, nada mudava. Gente, alguém precisa se levantar. Alguém precisa reagir, alguém precisa trabalhar, alguém precisa acreditar, alguém precisa profetizar, alguém precisa insistir. E quando o sucesso vem, todo mundo quer participar, mas trabalhar poucos, né? Todo mundo quer tomar posse da água, mas confiar poucos. A fé não alcança todos, mas para aquele que tem Jesus, para aquele que tem o seu coração em Deus, a prosperidade é uma realidade. Você não precisa correr atrás da prosperidade em si, mas sim do trabalho, da dignidade, do teu compromisso de fazer o teu melhor, sabe? De conquistar ali na força do teu braço. E o que acontece? O Senhor é contigo, a prosperidade está contigo, e aquilo que não estava dando para o outro, porque não buscou o Senhor, com você vai ser diferente. E isso, mais uma vez, irrita eles. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Olha como é maravilhoso você perseverar e você vencer sentimentos. Esse patriarca, como todos que a gente vai estudar, tem muitos ensinamentos para nós. Muitos ensinamentos. Primeiro é que a inveja, ela não vai vencer aquele que crê no Senhor. Ah, mas ele teve que sair da terra. Não, ele não saiu porque o diabo quis. Ele saiu porque Deus determinou. Ele saiu porque Deus tinha outras conquistas muito maiores para ele. E às vezes nós passamos certas situações na nossa vida, gente. Não é para parar, é para acreditar, é para continuar, perseverar e viver os milagres do Senhor, né? Nós conhecemos algumas histórias, por exemplo, da Ford, que é o sobrenome do dono. Ele fracassou muitas vezes antes de ter esse sucesso no mundo todo. A Honda, muitas vezes, faliu muitas vezes antes de ser conhecido no mundo todo. O Walt Disney foi tirado da onde ele trabalhava porque disseram que ele não tinha capacidade. E ele continuou, ele perseverou, né? Alguém que a gente conhece, chamado Pelé, eu já ouvi uma entrevista dele que ele disse que ele foi foi treinar em alguns times, como por exemplo o Corinthians, e ele recebeu lá do Corinthians que ele não era um bom jogador e que ele não tinha capacidade nenhuma de jogar bola. Ele foi reprovado, mas ele tinha uma confiança dentro dele muito grande, e esses homens, eles continuaram. Eu poderia dar muitos outros exemplos para você, mas o exemplo que tem que ficar no nosso coração é o que a Bíblia está aqui nos ensinando. Isaac,
ele tinha vários motivos para dizer, olha, eu já prosperei, já trabalhei um ano inteiro, ganhei 100%, fui além do que... nenhum deles fizeram o que eu fiz, mas ainda assim me invejaram, ainda assim me jogaram para fora dessa terra. Então eu estou desanimado, eu estou desacreditado do humano. Se tem uma coisa assim que nós temos que lutar muito, orar bastante, clamar bastante ao Senhor, é a respeito disso. O humano em si, ele tem uma facilidade muito grande de ferir, né? de ofender, de entristecer, de invejar. Quando esse humano ele não teme a Deus, ele não conhece o Senhor, ele tem essa tendência cruel, e por isso vai sofrer também bastante, mas faz os outros sofrerem. A inveja, ela é a podridão dos ossos, a Bíblia diz, né? A inveja paralisa muitas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não quero mais insistir em nada, porque tudo que eu faço, as pessoas têm inveja, é um levante, fazem macumba, invejam a família, invejam o marido, invejam a esposa, o trabalho, o salário, tantas coisas. Outros dizem, eu não tenho nada, mas as pessoas me invejam, porque a presença do Senhor é muito real na sua vida. E o que fazer com isso? Você precisa aprender a vencer. Você precisa, e eu também, nós precisamos aprender várias coisas nesse sentido em relação à inveja. Primeiro, que esse sentimento não pode jamais, em nome do Senhor Jesus, habitar em nossos corações. E nós somos sujeitos, assim como o medo vem e quer morar em nós, a inveja também, a qualquer momento, ela vai querer bater na nossa porta. E aí, o que a gente faz? Confessa isso para Deus, ora ao Senhor, Senhor, eu não quero ter inveja, eu não aceito esse sentimento ruim, esse sentimento pobre, miserável, não pode habitar em mim, eu não aceito, em nome de Jesus, porque eu creio, Deus, em tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu creio que para mim vai ser o melhor, ainda que eu olhando o outro possa ter alguma coisa de maior valor para ele, mas para mim, Senhor, eu quero valorizar tudo que o Senhor me dá, amar tudo que o Senhor me dá e me alegrar, Senhor, com a vitória do meu irmão. E me alegrar com as conquistas dele. Porque isso, gente, a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Na verdade, as duas situações, para algumas pessoas, é muito difícil. As pessoas não conseguem se alegrar com quem está se alegrando. Se ela não tem o Espírito de Deus, a presença de Deus, e busca muito, muitas pessoas vão sentir isso. E em qualquer momento da nossa vida, nós somos simples humanos, isso pode querer nos afetar. E aí a gente tem que confessar, tem que orar e tem que expulsar esse mal em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não sentir contra ninguém e também não aceitar que a inveja que talvez o inimigo use pessoas para ter contra nós nos paralise e nos faça desacreditar das promessas que são tão poderosas, são tão tremendas para as nossas vidas. Há promessas tremendas para a sua vida, mas isso não quer dizer que você não tenha que enfrentar a inveja. Isso não quer dizer que você não tenha que se cansar para conquistar, lutar, batalhar para essa conquista. Então, é necessário vencer. As pessoas, você não acredita em inveja. Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que repreender, você tem que lutar, você tem que dizer, eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus, eu vou batalhar, eu vou vencer. Senhor, eu não vou desistir. Porque a inveja tem paralisado algumas pessoas sim. Tanto quem sente e tanto quem está sendo atacado com esse sentimento. Mas Isaac, o patriarca Isaac, que tinha promessas de Deus assim como você e eu, ele não desistiu. Aí ele vai cavar um poço que ninguém queria, que estava parado, que estava entulhado. Não deixaram, não quiseram, tiraram dele. Aí ele vai para um outro, não deixaram. Até que ele chega, persevera e conquista. Então, eu não sei quantas vezes entulharam os poços e quando você vai trabalhar, aí todo mundo quer, aí todo mundo diz que é meu, é meu, é meu, e há aquela briga, aquela confusão. Você não precisa brigar, continue trabalhando, continue lutando, porque o teu poço de prosperidade está chegando, o teu poço de vitória está chegando. Vamos aprender, né? Vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender com Isaac, em nome do Senhor Jesus,
porque chegou o reobote dele, o poço da prosperidade, águas que prosperaram. Quem tem água tem tudo, gente. Quem tem uma fonte de água tem tudo na vida, é próspero, é abençoado. E você tem água. A água, Jesus disse, quem bebe dessa água nunca mais voltará a ter sede, né? Então você vai prosperar, você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus, e cada um de nós, na nossa porção, dentro daquilo que Deus tem para cada um de nós, vivendo a prosperidade que o Senhor tem para cada um de nós. Aí a Bíblia vem dizer, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Gente, que coisa mais linda! Fazendo exatamente o que o paizinho dele ensinou, que era edificar altares, né? Que era nunca desistir. Como é bom, gente, a gente dá exemplo para as pessoas. Gente, dê exemplo para os filhos, dê exemplo para as pessoas, dê exemplo para os filhos espirituais, em nome de Jesus. Você vê que o mundo, as pessoas ficam uma copiando a outra, né? Vem as modas aí, tá todo mundo do mesmo jeito, todo mundo com a mesma roupa, às vezes o mesmo cabelo, não, tudo bem. Mas dê exemplos bons para que o seu filho lá na frente esteja imitando você. Olha que coisa mais linda. Isaac, ele edifica um altar. E esse altar é um altar de oração para invocar o nome do Senhor, né? Ele arma a tenda ali e cuida da família dele também. Isaac não era só de trabalho, gente. Diz, mas quem vive só para Deus, em oração, não prospera. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele tinha tempo para trabalhar e tinha tempo para orar. Que negócio é esse? Que negócio é esse que eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de orar? Que negócio é esse? De jeito nenhum. Tá aqui muito claro para nós que o patriarca Isaac tanto trabalhava, e não pouco, muito, trabalhava muito, mas tinha lá o seu altar de oração, tinha lá a sua tenda para cuidar da sua família. Que negócio é esse, gente? Tudo há um tempo preparado, tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Sua família é teu maior presente, é tua maior riqueza. Nosso Deus é nosso tudo, é o nosso tudo, é nosso tudo, é nosso tudo. Então, se Ele tem te dado muito trabalho, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E está aqui o segredo, por que Isaac vencia as invejas, por que Isaac não abaixava a cabeça e dizia, vida, eu não quero mais nada, as pessoas me odeiam, eu tenho trauma porque eu já sei dessa história que fizeram com meu pai também era perseguido, eu não quero isso para mim, acabou. Não, ele foi adiante, um patriarca, um querido, que fez exatamente o seu pai. Edificou o altar, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda. Isso fala de família, de zelo pela família, de cuidado pela sua família. E os servos de Isaac abriram ali um poço, mais uma vez prosperando. Então, trabalho não te impede de orar, e orar não te impede de trabalhar, ok? As pessoas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, trabalham. Isso não vai impedir em absolutamente nada o agir e o mover de Deus em nossas vidas, de jeito nenhum. E também é muito verdade que Deus separa pessoas para o trabalho, para Ele, a obra dele. Agora, se eu falar que eu tenho um chamado para trabalhar para o Senhor e fico sem fazer absolutamente nada, isso não é trabalho. Trabalho, se eu tenho um chamado para trabalhar para o Senhor, então eu tenho que trabalhar. Se o chamado de Deus na minha vida é pregar, eu tenho que pregar, eu tenho que visitar, eu tenho que estar à disposição do Senhor. Então, gente, orar é a sua intimidade com o Senhor. O seu trabalho te fará prosperar e viver as promessas de Deus. Todas as promessas do Senhor. Em nome de Jesus, nada e ninguém vai impedir. Então trabalhe confiante, trabalhe determinado. E
ore e tenha a sua tenda em ordem, sua família, sua casa. Quem trabalha com você vai ver, mais uma vez lá, ó, abriram mais um poço. Como Deus é com esse Isaac, hein? Como também esse Isaac é com Deus. Esse Isaac trabalha, mas ora. Ele tem um altar, ele faz questão de ter vida com Deus. Qual é o resultado disso? Vitória. Nenhum pode ficar fora do outro. Nós temos que estar juntos, orando, trabalhando, cuidando da nossa família e nunca, jamais abandonar o chamado de Deus. Amém? Então, Jesus te abençoe com toda sorte e bênçãos. Fique com Deus, queridos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.